Querido e querida, programa Você Pode Ser Feliz com muito carinho para você nessa manhã, num dia muito feliz, um dia mais alegre, mais ensolarado, mais verde, como falei, que nos traz alegria no coração. A Odália Campos, ela mora em Jaú, interior de São Paulo, e ela está pedindo oração, né? Até tem uma perguntinha aqui para a doutora Roseli, daqui a pouco eu vou fazer, vou ter deixado de lado aqui. Ela está pedindo uma oração que Deus coloca a mão para curar a depressão. Mas tem uma perguntinha aqui que nós vamos aproveitar aqui, a doutora Roseli. A Claudete mora em São José, em Santa Catarina, no bairro Forquilha. E ela pede oração e libertação por ela e pela sua família e pela sua mãe, Alzira. A Luciene mora em Chavantes, interior de São Paulo, ligadinha conosco, também pedindo pelo pai, faz um ano de falecimento, pela saúde da sua mãe, Lucinda, e por outras pessoas. Jovina, onde ela mora? Nortelândia, Mato Grosso. Não é Mato Grosso do Sul, Mato Grosso. Ela pede pela restauração da sua saúde e da sua família. Francisco Alves, Morrinho, estado de Goiás, ligado conosco, obrigado à audiência. Também pede por ele e pela sua família. E a Luísa Maria Moraes, Belo Horizonte, capital mineira, né? Pede oração pela restauração do casamento do Rafael e de Carolina e também prosperidade na sua casa, na sua família. Maria de Lourdes, um grande abraço. Ela mora em Campinas e diz assim: ontem recebi uma notícia muito forte, Henrique, mas eu controlei meu sentimento. Eu soube lidar com a situação. O Espírito Santo me deu profunda paz, né? Toda segunda-feira, através desse programa, que sempre assisto, Você Pode Ser Feliz. Esse programa me enche de força, me fortalece para a semana inteira. Muito obrigado, Henrique. Obrigado a Deus que nos faz irmãos assim, nessa confiança. O Tacílio de Virginópolis, também interior de Minas Gerais, sempre rezo com fé. Mas em maus pensamentos na minha vida, Henrique, o que fazer? Vamos aproveitar a doutora Roseli. A Luzia da Silva de Goiânia e Goiás também pede pelo seu trabalho, são de conversão da família. Antes da gente voltar ali, eu quero chamar a sua atenção o seguinte. Ontem, domingo, foi aberta na Catedral de Turim, na Itália, a exposição do Santo Sudário. O Papa vai visitar essa exposição agora em junho. E o pano de linho que teria sido envolvido, né, o corpo de Jesus após a crucificação, ainda provoca muita polêmica e discussão entre cientistas. Eu quero trazer um VT falando desse momento que a Catedral de Turim, na Itália, foi aberta para a exposição do Santo Sudário. Vamos ver. O Santo Sudário tem sido um ponto de controvérsia há muitos anos. Para os crentes, é a prova da divindade e ressurreição de Jesus. Para os céticos, é simplesmente um enigma científico. Apesar de diferentes testes, historiadores, teólogos e cientistas não chegaram a um consenso sobre se a imagem impressa no pano de linho é a de Jesus Cristo. Isso reflete o corpo de um homem morto que sofreu um trauma físico e depois foi crucificado. O pano de linho tem manchas de sangue que vêm de coágulos. E não é só de sangue. Material orgânico também foi transferido para ele. A questão foi levantada de novo porque o sudário será exposto ao público a partir de 19 de abril até 24 de junho na Catedral de Turim. Na verdade, o Papa Francisco confirmou que vai rezar diante do Santo Sudário em 21 de junho. A Igreja Católica não aprovou ou rejeitou oficialmente sua autenticidade, mas ao longo dos anos tem permitido que vários exames científicos sejam realizados. O primeiro aconteceu em 1898. A Igreja não tem autoridade ou meios para aprofundar os testes científicos. É por isso que dá a todos a liberdade de decidir por conta própria, escolher, estudar e analisar o sudário. Pesquisadores da Universidade de Oxford concluíram que o sudário provavelmente remonta ao ano de 1300. Nem todos concordam. Alguns cientistas contestam a maneira pela qual os ensaios foram realizados. Mesmo que diferentes estudos tenham sido feitos, os especialistas ainda não podem explicar como a imagem de um homem está impressa no sudário. É algo que ainda intriga, apesar da disponibilidade de ferramentas científicas modernas e de pesquisa. Essa imagem transmite uma mensagem para todos. Ela diz algo para os crentes e os não crentes. O Santo Sudário estará em exposição para marcar os 200 anos do nascimento de São João Bosco. A última vez que ele foi exibido publicamente foi no ano de 2010. Meu querido e minha querida, um grande estudioso sobre o Santo Sudário aqui no Brasil, o Corcione, esteve aqui no século XXI
e ficamos de trazer de volta. Então, em breve, ele estará aqui em outro programa para aprofundar um pouquinho mais seus conhecimentos sobre esse estudo todinho que há muitos anos ele faz sobre o Santo Sudário. Então, fique atento, porque nós vamos trazer de volta, assim, nosso querido Corcione para nos explicar tudo o que ele tem estudado profundamente sobre o Santo Sudário. Doutora Roseli, tem coisas que é fé. O Tacílio mora lá em Minas Gerais, em Virginópolis, que nós mandamos um abraço. Ele diz assim: Henrique, sempre eu rezo com fé e vem maus pensamentos. O que vocês me aconselham? Quer dizer, é aquelas tentações, ou talvez até pecados, que a gente gostou muito do louco, que estão impregnados no inconsciente, penso eu. Porque ele está rezando e vem maus pensamentos, seja do que for. O que ele deve fazer? Bom, acho que aí é buscar um conselho melhor com um diretor espiritual, né? Que pudesse... Seria marketing na área espiritual. Uma renúncia até de tudo que fez, não é? Sim, eu acho que aí é uma pergunta mais para você estar respondendo aí, Não, teóloga do programa. Eu creio que é assim, eu, você, qualquer um lembramos coisas que não deveríamos ter feito, não fazemos mais, ninguém precisa se acusar pelo que fez, é só uma nova criatura assim. É que essas coisas, quando vêm, é você renunciando, porque é uma batalha. A gente não sabe exatamente o que ele quis dizer com maus pensamentos. Alguma coisa que não condiz com a fé dele, né? Ou assim, que talvez ele não vai dar certo, é uma pessoa negativa, né, deprimida. Então, eu não sei exatamente o que ele está... E que envolve a área psicológica também dele, claro, as emoções, né? Então, precisaríamos, assim, contextualizar melhor do que você está dizendo. Detalhes, com maus pensamentos, né? Mas o aconselhamento da senhora é que procurasse um padre, um leigo, um conselheiro espiritual, que pudessem começar a orar e discernir, e depois, até, se for o caso, um profissional. Né? Sim, buscar em confissão, ou mesmo entendimento, né? Porque a fé, ela vem exatamente para nos firmarmos naquilo que está escrito nas Escrituras. Por isso que é importante a gente saber qual é o pensamento de Cristo, né? E Cristo veio para nos libertar, verdade, né? O sangue de Cristo nos libertou de tudo, não foi para né? sermos doentes, presos, né? Escravos, né? A Odália Campos, ela mora em Jaú, interior de São Paulo, no bairro da Vila do Céu. Está ligadinho conosco. Grande abraço para você e sua família. Eu estou pedindo oração por cura da minha depressão. Há 3 anos estou sofrendo. Será que a doutora Roseli pode me dar como sair desse estado? Então, hoje nós, assim, atualmente, a gente sabe que existem vários tipos de depressões, né? E precisa-se ter um diagnóstico diferenciado a respeito sobre o que é a depressão, que tipo de depressão você está tendo. Mas a depressão sempre ela precisa ser tratada com a maior parte, às vezes, com medicação, com psicoterapia e através também da sua fé. Eu acho que são os 3 grandes pilares, né? Que você pode estar atuando para poder sair desse estado depressivo. Né? Doutora Roseli, podemos dizer, então, se ela, dentro da possibilidade dela, deveria procurar uma pessoa profissional para ela poder se abrir, talvez nessa história possa descobrir de onde provém isso, é isso? Sim, porque, nossa, existe, assim, as depressões de origem sistêmicas, de contextos de famílias de origem, né, de traumas de família. Existem depressões por alterações aí, fisiológicas de neurotransmissores, né? Existem várias raízes que pode levar um quadro depressivo, né? Só que precisa ser bem diagnosticada, com medicação adequada e também exercitar a fé, porque a gente sabe que através da fé, né, Deus vai atuando também no nosso psiquismo e vai nos dando condições de nós sermos saudáveis, né? De trabalharmos melhores essas questões que estão envolvidas no nosso inconsciente, enfim, no nosso emocional, dar-nos estabilidade, não? Diante Doutora, da palavra eu não sei dele. se eu vou falar alguma coisa que eu não devia, a senhora que é profissional, mas é bom que se separe, porque às vezes a pessoa fala assim, você não pode ficar nesse estado, você não tem fé? E às vezes não, precisa de um acompanhamento. Sim, e nossa, isso é... Não quer dizer que a pessoa não tenha fé, né? É mais um fardo ainda sobre... Mais uma culpa, sobre a pessoa, né? Não quer dizer que quem tem depressão não tem fé. Exatamente, eu acho que quem tem depressão
passa, sim, por estágios difíceis da vida, não soube lidar com essas situações e são as que talvez mais busquem vivenciar a fé, são as que mais procuram a Deus, eu vejo isso, são pessoas muito sensíveis, abertas espiritualmente, mas é não desistir. Eu acho que é essa atitude de perseverar, de ter um entendimento interior a respeito das possíveis, né, dos possíveis gatilhos que te levaram a um estado de depressão, seja um sentimento de abandono, de solidão, seja por perdas, por separações. Desprezo. Nossa, existem assim né? muitas situações realmente de traumas que pode levar a pessoa. Então, falar que a pessoa que tem depressão não tem fé, eu venho falando recorrentíssimo no programa, né? Não é verdade, né? Isso é uma afirmação totalmente descabível. Eu penso que a depressão ela atinge qualquer pessoa, em qualquer estado, em qualquer nível, enfim. E mesmo os que exercitam a fé, mesmo que vivem a fé. Então, assim, acho que ter a graça de permanecer na fé e de ter um estado de serenidade, de tranquilidade interior, de paz, né, de um estado de paz, de plenitude, né, em Deus, com certeza isso irá lhe ajudar muito a você sair desse estado emocional. Muito bem, e evitar que entremos quem nem queira entrar, nem queira conhecer. Henrique, mas por outro lado, pois não. Quero aproveitar aqui que nós estamos falando sobre esse assunto. Uma irmã que não se identificou, ela está pedindo oração, né, pela cura e libertação da depressão e da cobrança de Deus de me ajudar em meu tempo e duvidar da minha falta de fé pelo meu filho. Aqui nós vemos uma situação, né, que a senhora estava falando da depressão, tudo. O que está fazendo com que essa mulher comece a se tornar incrédula em relação à graça de Deus sobre a vida do filho, está levando ela a uma depressão. Então, há um ponto que a gente tem que estar analisando e trazendo também. Pois é, tudo vai concorrer para tentar enfraquecer e minar a nossa fé em Jesus Cristo, né? Porque aqui em Romanos diz assim, olha, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós só vamos ter paz realmente se nós tivermos Jesus Cristo, que Ele é o príncipe da paz. E o tempo é dele. Então, estarmos em constante oração, estarmos buscando a Deus, a graça, a promessa vem de acordo com o tempo do Senhor para a sua vida, né? E não podemos desfalecer nunca. Então, nós precisamos saber em quem temos posto a nossa fé, né? A nossa fé é em Jesus Cristo, que venceu a morte, que hoje Ele está vivo e ressuscitado. Ele não é uma teoria, Ele é Deus, Deus que tem o controle de tudo. Então, a fé é importante nós conhecermos em quem pomos a nossa fé. Nós pomos a fé em Deus, em Jesus Cristo. E fomos justificados por Jesus Cristo, fomos redimidos pelo sangue dEle. Nós temos amizade com Ele. Então, se o que você vem pedindo ainda não vem alcançado, ainda não surgiu, ainda não aconteceu, não esmoreça, porque a obra do mal é fazer com que nós possamos esmorecermos, né, e negar a nossa fé. É toda essa tentação, essa armadilha para a gente se tornar depois descrente. Eu orei tanto, pedi tanto, rezei tanto, Deus não me ouviu, Deus não me atendeu. Poxa, mas nem sempre os planos de Deus são aqueles que são os nossos, né? Então, nós precisamos saber que o plano de Deus para a nossa vida, o propósito de Deus para a nossa vida, para a tua vida, é o melhor. Né? Doutora Roseli, poderíamos dizer assim, então, já entrando nesse campo da paz, que é o fruto da minha fé? Exatamente. Quer dizer, se eu tenho fé, eu não posso estar em desespero? Sim, porque a fé, como eu disse, é o fundamento.
da nossa esperança. Ela tem que gerar paz até para resolver o problema. Exatamente, por isso que é importante, por isso que São Paulo diz, né? O escritor do livro de Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé é o fundamento da nossa esperança, daquilo que a gente espera, quer dizer, a nossa base. Se nós soubermos construir bem o que é a nossa fé, em quem depositamos a nossa fé, nós vamos ter a paz em Cristo. Jesus disse assim, olha, em João, ele diz assim, eu lhes disse essas coisas, João 16:33, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham a paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Mas ele fala da paz. Ele fala da paz, né? Para a gente ter a paz, que é Ele e que todo batizado tem em si já o germe da paz, porque é Jesus Cristo. Ele é o príncipe da paz, né? Então, ele diz assim, ele não nos engana. Nós estamos nesse mundo, nós vamos ter aflições, nós vamos ter problemas, né? A depressão, por exemplo, que é uma enfermidade grave, que é um transtorno grave, muitas vezes, né? Mas para a gente não perder a coragem, não perder o bom ânimo, né? Por quê? Porque ele venceu. Todos nós que estamos em Cristo, nós somos vencedores com Ele, né? Então, baseado nessa palavra, você pode se firmar na fé. Eu lembro uma época que eu passei uma grande tribulação na minha vida pessoal, né? Eu tinha estado grávida e perdi o meu neném. Foi muito difícil para mim essa experiência de perder o meu neném. E Deus me deu uma palavra, que está em Hebreus 10, que fala assim, não sou absolutamente de perder o ânimo para a minha ruína, mas sou de manter a fé para a minha salvação. Essa palavra veio como um rema, veio como uma chuva de graças na minha vida, porque eu lutei muito para que o meu ânimo não ficasse totalmente a zero, né? Porque eu entrei num processo mesmo de depressão. Claro. E Deus me levantou através dessa palavra. Amém. De eu ficar exercitando. Não, eu vou crer nesse Deus, né? Que diz essa palavra para mim, essa palavra é viva e eficaz e um dia ela vai frutificar na minha vida. Então eu convido a você a fazer essa experiência. Mesmo você estando sem ânimo, sem força, sem energia, você crê nessa palavra que ela é viva e eficaz e ela vai fazer o efeito no tempo que Deus tem para você, né? Porque nenhuma palavra sai da boca de Deus sem ela vir ser provada e frutificada e ela volta para Deus fazendo o efeito que precisa fazer na nossa vida. Amém, isso então, mesmo. Se eu não sou de perder o ânimo para minha ruína, né, para perder a minha salvação, mas eu tenho que manter a fé para que a minha salvação, ou seja, para que venha saúde, para que venha bem-estar, para que venha equilíbrio, eu vou manter. E eu convido você a fazer o mesmo, querida. Amém. Eu só posso dizer aleluia, né, Alice? Maravilha. Deus, né, Henrique? A gente vai ouvindo essas palavras e vai gerando em nós também um ânimo novo, né? Claro. Acreditando que em Cristo nós somos mais que vencedores. Com certeza. Então, por aí. Agora, aproveitando que a senhora disse, eu quero agradecer muito a Maria de Lourdes, que elogiou o programa de segunda-feira. Muito obrigado. Reze por nós, que viemos lá de Guaratinguetá para fazer esse programa. Mas ela disse assim, que ontem, naturalmente domingo, ela recebeu uma notícia muito forte. Um vendaval que entrou lá. E ela controlou os sentimentos, ela soube lidar com a situação. E o Espírito Santo, olha o que ela disse, me deu profunda paz. Amém. Quer dizer, ela não adiantava, já tinha acontecido. Sim. Ela passou por sozinha, ela soube administrar, buscar, e o Espírito Santo brotou com o fruto da paz, para que ela resolva o problema. Sim. A paz é assim um grande dom de Deus. A paz é a coroação da plenitude da presença de Deus. Amém. É a própria salvação, né? A própria alegria, a própria felicidade. Não existe felicidade sem paz. Não tem jeito. As pessoas às vezes confundem, né? Buscando coisas do mundo, satisfações, né? Do mundo, prazeres
prazeres do mundo, beber, se divertir de uma forma... Tudo passageiro, tudo né? paliativo. Não é essa paz que Deus tem para nós. Amém. A paz que Jesus tem para nós não é a paz que o mundo dá. Ela é eterna. Né? Então, não existe felicidade. A verdadeira felicidade está alicerçada na verdadeira paz que é Jesus Cristo. Amém. Pois não, nós vamos a mais um intervalo, voltaremos daqui a pouquinho. Ó, o programa tá bom, mas já estamos caminhando para a reta final. Então aproveita e liga agora, 0 apresentadora 19 3871 9620. O passo e-mail, Mani está ali para atender você. Serfeliz@rs21.com.br. É um pulo lá, eu volto já.